Você com certeza deve ter tido que configurar algum caminho no Nginx, né? Configurar um servidor de aplicação, rotas para as outras APIs, etc. Mas se você acabar cometendo esses 3 errinhos de configuração aqui, você pode ter alguns probleminhas aí para resolver. E aí, Jumps, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós falamos sobre segurança de aplicações e desenvolvimento seguro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre misconfiguration em Nginx. Nginx é uma solução que nós utilizamos com bastante frequência para gerenciar o tráfego das nossas aplicações, seja para, através de um endpoint ou de uma rota, redirecionar para outras aplicações internas, seja para servir conteúdo através de alguma URL ou caminho de pastas, etc. E dentro dessas configurações, como ela é feita com código, nós podemos acabar deixando alguns probleminhas no momento de criar nossas rotas e nossos mapeamentos. E o objetivo desse vídeo é que eu posso te falar hoje 3 desses misconfigurations para que você saiba identificar eles e prevenir esses problemas no momento que você estiver criando ou fazendo uma revisão dos arquivos .conf do seu Nginx dentro da empresa que você está trabalhando, nas aplicações que você está criando. Então vamos lá, para não complicar muito, a gente fez um setupzinho bem básico para explorar essas configurações, tá? Primeiro de tudo, nós temos um Dockerfile. Esse Dockerfile tem um Nginx na última versão, e nós vamos copiar o arquivo de configuração padrão para etc nginx, nginx.conf, e o arquivo do nosso servidor, onde vão estar as rotas, os redirecionamentos, etc., que é o server.conf para etc nginx conf.d/server.conf. Nós já vamos entrar em detalhes em cada um desses arquivos. Depois nós vamos copiar 2 pastinhas nossas. Uma que é a site, onde vai estar o nosso site para user nginx, user share nginx HTML, e a pasta de assets para var/assets, onde vão estar as imagens ou arquivos do nosso site. Depois nós vamos expor a porta 80 e vamos startar o Nginx. Falando agora do arquivo de configuração padrão, ele é um arquivo bem standard do Nginx, tá? Então, onde vai ser o user Nginx, work process, etc. Mas aqui tem uma parte importante. Dentro da parte do server HTTP, onde a gente vai incluir os MIME types, default type, definir o padrão de log, aonde estão os access log, etc. Enfim, tem uma questãozinha que nós vamos fazer aqui que é, nós não vamos importar todas as configurações que estiverem dentro da pasta conf.d, porque existem configurações padrões do Nginx lá dentro. Nós vamos importar apenas um arquivo de configuração, que é esse que nós vamos criar, que é um server.conf, somente esse. Por quê? Porque nós podemos ter conflito com outras configurações padrões. Então, para fins desse laboratório específico, nós não vamos importar nada daqui. Comente esta linha se você pegar esse arquivo de algum lugar pronto e apenas inclua o arquivo server que nós mesmos vamos criar e colocar nessa pasta, beleza? Falando agora do arquivo server.conf, ele vai ser o arquivo onde nós vamos centralizar nossas regras para o nosso servidor. Esse arquivo que está aqui, que você está vendo agora, ele é um arquivo bem básico, só para a gente ver se está tudo funcionando corretamente. Nós vamos escutar na porta 80, o server name vai ser localhost mesmo, e nós temos somente uma location para barra, na qual a gente vai retornar um status 200 com o conteúdo guia de AppSec e um header content type text plain. Qualquer problema, página de erro, a gente vai redirecionar para uma página 500, beleza? Somente para ver se está tudo funcionando. Vamos abrir o nosso terminal e eu vou colocar um sh run.sh. Esse arquivo sh que está aqui, ele apenas faz um build da imagem, ou seja, desse Dockerfile que nós temos aqui, e roda ele na porta 80. Somente isso, nada mais. Pronto, nosso container agora está em execução. Vamos abrir um outro terminal aqui para fazer um curl para localhost e ver se está retornando de fato, como a gente configurou no nosso server, um guia de AppSec com status 200. Pronto, show de bola, tudo funcionando. Pronto, nós temos nossa instância do Nginx rodando, tudo funcionando. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ir trocando as configurações que nós temos no server.conf para distintos cenários do dia a dia, cada um explorando um misconfiguration diferente.
E vamos começar com um chamado Missing Root. Preste bem atenção nessa configuração. Escutando na porta 80, server name localhost, e nós vamos definir um ponto raiz para o nosso Nginx, que é /etc/Nginx. Nós vamos ter um path, que é um location /home beleza? Ao momento que nós fizermos uma requisição para cá, nós vamos estar mapeando essa requisição para um outro local, user share Nginx HTML, aonde está o conteúdo do nosso site. Nós vamos ter uma home.html, que vai ser a index, né, do nosso site, ou seja, a raiz vai devolver esse arquivo, e ele vai procurar os arquivos que a gente colocar. Se ele não encontrar, ele vai devolver um 404, beleza? Se a gente fizer um request para http://localhost/home/, nós vamos ver que ele devolve o nosso arquivo home.html como previsto, beleza? Até aí tudo bem. Na verdade, não. Nós temos um enorme problema aqui para resolver. Por quê? Perceba que nós não temos aqui nada para location ou seja, nós não temos nenhuma regra para um location raiz. O que acontece quando você tem um root definido para uma pasta e você não tem um location para raiz? Qualquer request para qualquer arquivo dentro desse diretório é entregue para o front-end se a gente fizer esse request. Quer ver? Vou vir aqui em curl http://localhost/nginx.conf, que é um arquivo que existe aqui dentro. Ele vai me retornar o conteúdo daquele arquivo. Ele vai me retornar o conteúdo de qualquer arquivo que tem ali dentro. Ou seja, se você tem definido esse root, não tem um location para raiz, e digamos que dentro desses arquivos do Nginx você tenha várias configurações, inclusive com dados sensíveis, com chaves de API ou alguma coisa assim, o atacante vai poder pegar esses arquivos através de um request simples assim. Bem, mas como nós fazemos para resolver esse problema, né? Aqui é mais simples do que parece, tá? Definir um location na raiz, por exemplo, retornando com o status 302 para alguma parte da sua aplicação, por exemplo, a raiz do seu site ou outra página que você queira, é o suficiente. Perceba que aqui nós ainda não atualizamos a nossa configuração. Ainda está retornando esse arquivo. Alterei aqui, coloquei um location para raiz, para um 302 retornando para home. Vou cancelar aqui, vou rodar de novo meu Nginx. E agora, o mesmo request já não funciona. Ele já vai redirecionar o usuário para home, no caso, vai cair dentro desta rota aqui. Entendido a primeira configuração, vamos para a segunda então. Ela é chamada Alias Traversal. Por que eu estou fazendo esse... De volta ao servidor, nós temos aqui um novo cenário. Vamos ver como é que estão as configurações. Escutando na porta 80, server name localhost. Aqui nós temos um arquivo de log em específico só para servir de exemplo, tá? Que vai logar todas as requisições desse server em var log nginx mais server.log. Bem, dentro das configurações desse servidor, como que vai funcionar? Nós vamos entregar o conteúdo do site através de um diretório e imagens, fontes, etc. através de um outro diretório chamado assets. Então, para o nosso site principal, nós vamos em location que vai entregar como root esse diretório aqui e os arquivos index de home, HTML, etc. Ok? Se nós formos aqui em curl localhost, ele vai nos entregar esse home HTML que tem uma imagem, por exemplo, como é aqui, em assets/logo.png. Bem, de onde vem esses assets? No momento que eu boto assets/logo.png, vai ser feito um request, que vai ser recebido pelo Nginx, e nós temos uma outra location, que recebe os requests de /assets. Sempre que tiver um request de /assets, ele vai buscar dentro de /var/assets, que é uma outra pasta no nosso servidor, onde a gente está centralizando, por exemplo, todas as imagens, todos os uploads. Beleza? Então, se eu fizer aqui um curl para localhost/assets/logo.png, que é o que está aqui em cima, ele vai me retornar um binário que na realidade é aquela imagem que nós vimos aqui.
Até aí, beleza? Você pode não saber, mas nós temos um problema gigantesco aqui, tá? Tá vendo esse barra assets aqui? Bem, no momento que nós definimos uma location, por exemplo, como barra assets, e não colocamos uma barra no final deste caminho, nós estamos permitindo uma coisa chamada Path Traversal. Nós conseguimos navegar nos diretórios a partir de uma rota como essa. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo que esse barra assets vai ser mapeado para barra var barra assets, correto? Ou seja, caminho no request e qual pasta ou diretório nós estamos mapeando isso, beleza? No momento que eu faço um curl localhost barra assets, o fato de eu não colocar uma barra aqui no final me permite fazer coisas do tipo ponto, ponto, que neste momento eu estou navegando para um diretório superior. Ou seja, eu estou saindo de barra assets e estou agora em barra var. Lembra esse arquivo de log que estava em barra var? Pois é, existem vários outros arquivos de outras aplicações, inclusive, que podem estar em barra var. Se eu colocar aqui barra log, porque lembra que eu já estou no diretório barra var, barra nginx, barra myserver.log, eu consigo obter o conteúdo daquele arquivo que estava dentro do caminho de barra var para baixo dele, como eu conseguiria com qualquer outro arquivo daquele servidor. Bem, o que a gente tem que fazer para corrigir isso? Cara, a correção disso é muito idiota, velho. Nossa, meu Deus do céu. Tudo que você precisa fazer aqui é colocar uma barra no final da definição da sua location. Quer ver? Vamos lá. Isso aqui ainda não está publicado no nosso servidor, né? Então, esse request continua funcionando e conseguimos obter o arquivo. Vamos lá e vamos reiniciar o nosso servidor agora com essa configuração nova. Foi. Esse mesmo request agora já não funciona, dá um 404. Showzera, vamos para o nosso terceiro e último agora, que é o Insecure URI. Esse é bem maneiro. Então vamos lá, curte essa cachaça aqui. Olha só, nós temos o nosso servidor sendo na porta 80, server name localhost e o root para um arquivo principal onde a gente está servindo o nosso site. Até aí tudo bem, tá? Vamos lá. É muito comum que nós, por exemplo, tenhamos por muito tempo uma API ou um site V1 e depois de um certo tempo a gente vai ter uma V2 e agora a gente precisa redirecionar todo mundo que vir para V1 diretamente para V2. Isso é bastante comum, principalmente em APIs, tá? Então como é que funciona? Nós temos ali um location barra que vai dar um return 302, né, de movido temporariamente, para outro domínio, outra URL, etc, tá, do seu site ou outra API, enfim, para um barra V2 e, claro, né, o restante da URL que eu coloquei aqui, porque eu posso ter um barra users, barra profile, barra login, etc, ou até mesmo dentro de uma pesquisa, né, ter a query strings, etc, e preciso que tudo isso se mantenha na request. Eu preciso só trocar de V1 para V2, digamos assim, né? E aí eu vou ter uma outra location V2, aonde eu vou fazer todo o restante aqui das tretas que eu tenho que fazer de redirecionar não sei o que. Para esse exemplo específico, para ficar bem fácil de a gente entender, apenas estou redirecionando para uma V2, onde eu respondo com um hello, beleza? Então olha só, eu vou fazer um curl para localhost e ele vai me retornar para um found, ok? Vamos ver isso dentro do browser. Vou ir aqui em localhost e ele me redirecionou para um V2. Então esse localhost está aqui, teve um get, a resposta foi um 302 que foi movido temporariamente e aonde para location http localhost v2 barra, justamente quando o que nós estávamos aqui. Muita atenção para esse header location aqui, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em localhost barra users, ele vai me redirecionar para localhost barra v2 barra users. Perfeito? Se a gente fizer um users e colocar, talvez, digamos, um
products e colocar um search term, digamos aqui, por sapatos, né, shoes, vai me redirecionar para V2 barra products, tudo certinho, ou seja, todas as URLs só estão sendo redirecionadas para 1 barra V2. Até aqui, tudo bem. Porém, contudo, todavia, entretanto, óbvio que a gente ia ter um puto problema aqui para resolver também, né? Tá vendo esse $URI que contém toda a informação da URL que a gente colocou ali, por exemplo, aquele barra users, barra products, etc. Presta bem atenção nele, tá? Para isso, vamos entender um pouquinho como funciona uma resposta HTTP, caso você não saiba nesse momento, tá? Estamos aqui redirecionando com o status 302, que é um status de redirecionamento igual ao 301, né? Para um outro endereço, onde nós vamos completar uma informação aqui. Correto? Bem, já que você entendeu isso já, como que é uma resposta HTTP dentro do seu bloquinho mesmo para esse tipo de resposta, né? Primeiro nós vamos ter um HTTP /2, por exemplo, que é a versão do protocolo HTTP que está sendo usado nessa requisição. Depois nós vamos ter o quê? O status de retorno, 302, 301, etc. Depois o texto referente àquele status de retorno, ok? Nova linha. A partir dessas novas linhas, começam os headers, beleza? E aí, um dos headers que é obrigatório dentro de um 302, porque 302 para o browser é um redirecione. Agora, redireciono para onde? Para saber aonde tem que redirecionar, o browser vai olhar para um header chamado location. E esse location precisa ter um valor específico, que é para onde deve se redirecionar. Está vendo que aqui nós temos um HTTP, localhost, tal, etc. e uma variável no final, correto? Bem, é para cá que vai ser redirecionado o usuário. Mas você lembra que nós colocamos, por exemplo, um /user, /products? O Nginx, neste caso, vai fazer a troca aqui. Por exemplo, é /users, então vai ser um /users. É /products, products. Ah, tem alguma coisa? Ele vai colocar aqui também. E aí o browser, por identificar que a resposta é um 302, vai pegar automaticamente o header location e vai redirecionar o usuário para esse header. Voltando aqui à nossa variável, até aqui entendido? É bom que tenha entendido, porque a maldade agora vai começar forte. Agora que você já entendeu que quebra de linha no pacote HTTP faz diferença, e nós temos uma variável aqui, que o que é colocado aqui dentro é exatamente o que o usuário, que o cliente imputa na URL, o que aconteceria se nós colocássemos algo como /r/n? Ou seja, se a gente forçasse uma quebra de linha, será que ele quebraria e adicionaria mais um header aqui? Acertou, miserável. Olha só, o que a gente vai fazer, tá? Lembra que se a gente fizer um localhost, ele vai para V2, correto? O que nós vamos fazer? Localhost barra e nós vamos colocar dois caracterezinhos aqui. Esse porcentagem 0D, porcentagem 0A. Ok? Ou seja, isso aqui é a quebra de linha, tá bom? E como eu estou numa quebra de linha, eu já estou, depois daquele header location, eu já estou na linha de baixo. Perceba que eu vou ter o direcionamento e vou cair na linha de baixo. Já explico melhor para vocês. Aí eu vou colocar um set cookie, poderia ser qualquer header, tá? Qualquer header. Eu estou escolhendo um set cookie, 2 pontos, e aí um espaço em branco, né? Porcentagem 20, e o valor, o nome e o valor desse cookie, por exemplo, session igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Guarda bem essa URL aqui. Vou dar um Enter, e ele redirecionou para V2. Beleza? Só que olha o que aconteceu. Vamos voltar para o nosso código lá, para a gente ter uma ideia de o que está acontecendo aqui. Qual que foi a nossa URL, tá? Colocando aqui embaixo um pouquinho para a gente ter anotado. Nossa URL foi exatamente
essa daqui, perfeito? Então, ele vai retornar, como está aqui, 302 para V2 e aí essa variável aqui, perfeito? O que aconteceu? Essa variável aqui vai ser trocada por isso aqui, correto? Vai ser trocada por isso aqui. Perceba que eu tenho aqui uma quebra de linha. Ou seja, vai acontecer isso aqui. Virou um outro header setado na resposta. Eu estou forçando o servidor a modificar a sua resposta, a adicionar um header na resposta que eu, como atacante externo, estou definindo. E aqui vai virar um espaço. Então, no momento que eu defino essa quebra de linha, eu estou modificando a resposta do servidor. Se a gente olhar de volta no navegador e ver essa requisição aqui, perceba que ela teve um 302 movido, perfeito? Agora olha os response headers. Veio o location, ué, e cadê o restante do meu location que estava aqui tudo? Porque olha a URL, tem toda essa URL aqui, ó. Cadê? Não tá mais aqui. E perceba que foi um set cookie adicionado como header no valor que a gente quis. E agora, se a gente olhar a V2, normal, o redirecionamento funcionou perfeitamente, mas se nós olharmos o application cookies, nós vamos ter o cookie de sessão atualizado aqui. Embora os primeiros dois itens de misconfiguration que a gente tenha conversado, o impacto parece mais real, né? Na hora que eu busco um arquivo do servidor, talvez esse não pareça tão fácil de identificar. Então eu vou te dar alguns exemplos de coisas que poderiam acontecer caso essa vulnerabilidade específica, na qual eu posso mudar, fazer um tampering ali do header location para que ele quebre a linha e eu posso adicionar um outro header como um set cookie, que tipo de impactos poderia trazer? Primeiro de tudo se a sua aplicação acredita cegamente nos headers de resposta do servidor, saiba que um atacante pode modificar esse header. Isso serve para qualquer coisa, qualquer header seu customizado da sua aplicação pode acabar tendo um problema para esse aqui, porque eu vou poder setar esses headers de qualquer outra forma através desse tipo de CRLF injection. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então agora você pode analisar a sua aplicação, se ele confia em algum header específico, se você tem essa vulnerabilidade, para ver o impacto específico dentro do seu negócio, tá? O segundo imagine o seguinte cenário, tá bom? Eu sei que a aplicação trabalha com cookies com sessão, ok? E eu, como atacante, tenho uma conta, por exemplo, nesse banco ou instituição financeira. Eu faço login normal, pego o meu token de sessão deste cookie e monto uma URL aonde leva, por exemplo, a uma página de pagamento, aonde leva uma página de adicionar dinheiro à conta ou qualquer outra coisa do tipo que leve o usuário, a vítima, a cadastrar um cartão de crédito ou então realizar um pagamento. Beleza? E eu vou montar essa URL com o token de sessão meu como atacante. E eu envio para essa vítima dizendo que algum produto está em promoção, ou que pode comprar dólar sem nenhum tipo de tarifa, ou que ele pode fazer o pagamento desse iPhone com R$1.000 de desconto, etc. Tá bom? Dentro desse request vai ter um set cookie para setar o token, o cookie de sessão como o token de sessão do atacante. A vítima vai lá, abre o site, não vai prestar atenção talvez no usuário que vai estar logado, porque a gente trocou o cookie de sessão, lembra? Vai talvez cadastrar o seu cartão de crédito ou até mesmo adicionar dinheiro à conta, porém, como ele está logado na conta do atacante, o dinheiro vai para o atacante ou a compra vai ser feita na conta do atacante. Mas bem, o atacante vai passar a sessão dele assim, com um ataque de phishing direcionado, aonde está numa ligação com a pessoa, depois que ela finalizar a compra, o atacante vai fazer logout, vai invalidar aquele token, entendeu? Igual aquele token pode ter sido roubado de outro usuário ainda, enfim, tá? O detalhe eu posso fazer com que a pessoa, a vítima,
faça ações que beneficiam uma conta, mas estando logada na conta de atacante. Esse é um tipo de impacto que pode acontecer aqui. Mas bem, como a gente corrige isso, né? Importante é que quando você utiliza URI ou Document URI, você vai ter esse problema do Carriage Return do CRLF Injection ali, tá? Para esses casos específicos como esse aqui, o indicado é utilizar o Request URI. O Request URI não vai ter esses problemas de parsing, tá? Então vamos lá. Nós não deployamos este valor aqui no nosso servidor ainda, tá? Então, em tese, se nós pegarmos essa URL e colocarmos aqui, ela continua funcionando. Vamos limpar aqui. Ó, continua funcionando com o location para cá e o set cookie para cá, beleza? Agora, nós colocamos o request URI, vamos reiniciar o nosso servidor. Reiniciado. Vamos limpar os logs aqui e vamos de novo colocar aqui. Perceba que agora o request já tem o location, mas o location está certinho, ele não tem mais aquela quebra de linha forçando um outro header. Então é isso aí, champs. Beleza? Por hoje é só. Cuidado com as suas configurações de Next. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais amiguinhos que também precisam cuidar com as configurações do servidor de aplicação. E se você está procurando por consultoria ou treinamento em desenvolvimento seguro, só entrar em contato com o e-mail que está na descrição deste vídeo. Um abraço e até a próxima!